Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início ao nosso encontro. Neste momento, recebemos da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Homem de Carvalho, o excelentíssimo chefe do Comando e Controle de Operações do Comando Militar do Leste, general de brigada Mário Eduardo Moura Sassoni, representando neste ato o excelentíssimo comandante militar do Leste, general de Exército André Luiz Novaes Miranda. O excelentíssimo chefe da Assessoria de Relações Institucionais do Comando Militar do Leste, general de brigada Ernesto Lima Gil, o nosso palestrante, o excelentíssimo secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, coronel PM Luiz Henrique Marinho Pires, e o inspetor da Guarda Municipal, senhor Marco Pereira, representando neste ato o inspetor-geral da Guarda Municipal, senhor José Ricardo Soares da Silva. Para fazer a abertura desta reunião, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Daniel Homem de Carvalho. Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu abro essa reunião do Conselho Diretor. Todos sabem, quem é das antigas, nós tínhamos as reuniões quinzenais do Conselho Diretor e essa primeira reunião, depois de muito tempo, nós tomamos a deliberação de tratar de um tema extremamente importante, e é um tema que nós temos percebido nas reuniões dos nossos conselhos, que é o tema da segurança. É um tema que perpassa todos os conselhos, Coronel Henrique, a preocupação com a segurança, que, na minha compreensão de advogado e de curioso, né, ela tem um aspecto, que é o aspecto da insegurança, e tem um aspecto que é um pouco da percepção da insegurança, que, na verdade, é um problema também, né? As informações hoje chegam por todos os meios, a informação hoje corre muito rápido, e isso pode aparentar, pode também, eventualmente, incrementar essa sensação de insegurança. Eu digo isso porque quero dar as boas-vindas ao general Sassoni, representante do Comando Militar do Leste, nosso amigo, general Ernesto Lima Gil, também amigo da casa, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, nosso secretário de Polícia Militar, e o inspetor Marcos Pereira. Eu queria, antes de passar a palavra ao coronel Henrique, eu queria dizer que essa também, nessas instituições seculares, uma das nossas missões é prestar reverência e respeito aos nossos mais antigos, aos nossos beneméritos e grandes beneméritos. E, por muito tempo, o nosso querido grande benemérito, Francisco Horta, presidiu aqui nessa casa o Conselho de Segurança, que era um momento especial da casa, porque as reuniões do Conselho de Segurança eram exatamente reuniões como essa aqui, em que nós interagíamos com os representantes da segurança pública e trocávamos impressões da sociedade civil representada aqui a partir do empresariado fluminense e as forças de segurança. Então, esse diálogo era muito importante. Então, ao momento em que eu passo a palavra ao coronel Henrique, eu presto aqui a homenagem e, assim, divido com vocês a honra de ter a homenagem de lembrar e de reverenciar o Conselho de Segurança e essa figura especial, que é o doutor Francisco Horta, que eu tenho certeza que vai nos ver pelo YouTube. Eu não sei onde é que está a nossa câmera, mas vai nos ver, que a gente vai encaminhar o link, tá o nosso link do canal da Associação Comercial, vai transmitir essa nossa reunião. Então, fica aqui o nosso abraço e o nosso carinho a esse grande benemérito, este desbravador, não só
Ele não só estava à frente nas questões de segurança, mas, obviamente, eu não sendo tricolor, mas ele, no futebol também, ele foi capaz de, em momentos de crise do futebol carioca, ele ter grandes ideias para movimentar o nosso esporte. Então, ao presidente Horta, eu dedico esta reunião de hoje e tenho a honra de passar a palavra ao nosso secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Luiz Henrique Marim Paz. Muito obrigado, coronel. Bem, boa tarde a todos. Para a gente é um grande prazer estar podendo apresentar a corporação, apresentar os números. Como o senhor bem falou, e eu tenho falado sempre, nós temos uma grande dificuldade ainda na corporação, que é trabalhar essa questão da sensação de segurança, uma coisa que nos incomoda muito, que incomoda muito a sociedade. A gente vai poder apresentar os números, né? Os números da segurança do Estado como um todo. A gente vem num processo de redução considerável, mas ainda a gente tem ainda alguns problemas que a gente precisa enfrentar, né? E um desses problemas é o que a gente fala hoje, e que eu falo muito lá dentro, e eu falo muito onde eu vou, que é a questão da sensação de segurança. É conseguir fazer com que esse trabalho todo nosso se reverta em sensação de segurança para a população. Claro, tem uma participação grande nossa nessa questão, mas a gente entende também que existem outros atores que podem também contribuir com isso, porque em alguns momentos esse fato acaba acontecendo. E aí eu posso citar aqui o que a gente fez no Réveillon de Copacabana, né, que acabou sendo no dia seguinte, ou 2 dias, 3 dias depois, sendo muito comentado pela imprensa. Então, isso traz acabou trazendo uma imagem nossa, em termos de sensação de segurança, muito positiva. Mas aí você vem para o dia a dia e essas coisas acabam não tendo continuidade. Mas, enfim, eu vou apresentar e aí a gente pode ir conversando sobre isso tudo que a gente está... Não sei se está funcionando. Oi? Passou, né? Bem, essa é uma visão nossa, vocês terem uma noção em termos de nosso número de efetivo. A gente tem uma previsão de ter em nossos quadros 60 mil homens, 60.471, e aí hoje os números atuais surgiram na ordem de 43.600. Então, a gente tem aí uma defasagem grande de efetivo, que não é uma coisa recente, isso já vem de bastante tempo. A gente tem uma perda anual de efetivo na ordem de 1.100 homens por ano, a gente perde 1.100 homens por ano, se aposentam, e aí uma série de situações, e você tem um processo de inclusão que você leva aí no mínimo 1 ano e meio a 2 anos para você conseguir incluir um efetivo. Então, essa conta nunca fecha. Se me falha a memória, nós já conseguimos chegar, o máximo foi a 47 mil. Mas estamos num processo aí que nós estamos sem concurso público na Polícia Militar desde 2014. Quase 10 anos sem realizar um concurso público. E isso vem agravando essa questão do efetivo. A gente está com um processo em andamento que a gente pretende ainda esse ano iniciar um processo de contratação de mais de 2.000 homens. Então, essa é a questão do nosso quadro de efetivo. A gente trabalha hoje com 43 mil homens. Daqueles 43 mil homens ali, você tem o pessoal ainda afastado, você tem uma área de saúde, porque, na verdade, a Polícia Militar não é só quem está na rua. Nós temos toda uma estrutura que dá o suporte para que essa corporação esteja na rua do dia a dia. Eu posso citar aqui, eu tenho uma rede hospitalar. Eu tenho 2 hospitais, 4 policlínicas, diversas UBS, unidades de saúde básica. Então, eu tenho todo um conjunto também de rede hospitalar, que atende o meu policial militar, atende a família do policial militar. Então, enquanto é complexa a nossa corporação, eu tenho, daquele universo lá de 43 mil, 11% são mulheres, 89% são homens. O meu universo de dependentes, veteranos e ativos, eu tenho quase 200 mil pessoas na minha corporação, entre dependentes, aposentados e o pessoal da ativa. E no universo de 43 mil, eu tenho 8% são oficiais e 92% são praças. Então, essa é
aqueles números, né, detalhados, o que nós temos 200.000 pessoas vivendo sobre a dependência da instituição Polícia Militar. Vai. Vou voltar aqui se eu consigo. Passa para mim que não vai dar certo eu e eu. Não vai dar certo eu e ele junto. Esse é um quadro que a gente traz, que é um quadro referente à vitimização do policial militar. E aí tem um número de policiais militares que foram vitimados em serviços. É um processo que vem reduzindo, né, mas ainda é um número alto. Nós tivemos nossos piores anos em 2016, 2017 e 2018. E de lá para cá a gente entra num processo de redução. Ainda não é um número satisfatório, falar de morte nunca é satisfatório, mas a gente vem num processo de evolução, principalmente investindo em treinamento, em equipamento, em estrutura, para que isso possa ser, esse número possa ser minimizado, né? Então esse é um quadro que a gente apresenta só para configurar quanto é complicada a nossa atividade em nosso estado, né? Eu classifico o estado do Rio de Janeiro e a gente são cenários, e cada estado tem a sua característica, e o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem essa característica, né? Um estado que tem regiões conflagradas de disputa de território, coisa que a gente não encontra em outros estados. Para vocês terem uma ideia, semana retrasada eu estava fazendo uma palestra para outros comandantes de polícia militar de outros estados. Tem estado ainda no Brasil que não tem fuzil, coisa que já é uma realidade nossa há mais de 30 anos. Tem estado que não tem viatura blindada. Nossa primeira viatura blindada foi adquirida em 2002. Então, tem mais de 20 anos que eu utilizo viatura blindada no estado do Rio de Janeiro. Tem estado que nem tem esse equipamento ainda. Só para a gente ver quanto é complexo o nosso estado. Vai passar. Os dados que eu apresento são dados do Instituto de Segurança Pública, são dados que compõem o nosso sistema de metas, implantado há mais de 20 anos. É o que norteia o direcionamento das polícias do Estado do Rio de Janeiro. São números que também representam a atuação da Polícia Civil. Então, ali são dados da letalidade violenta. A gente sai de 6.714 para 4.485 no ano de 2022. É uma redução considerável. A gente entende ainda que a gente ainda pode reduzir mais ainda. E a gente trabalha para que isso aconteça. Então, a gente sai de um número de 6.000 vítimas para 4.485, finalizando no ano de 2022. Também é uma estatística pertencente ao sistema de metas do Estado. Ali é roubo de carga. Eu saio de 2018 para 9.000 casos para 4.229. Ainda é um número muito alto, né? Mas a gente vem num processo de redução desse indicador bastante interessante. Na verdade, é um esforço das polícias, onde a gente conta aí com a participação, e é muito importante essa participação da Polícia Rodoviária Federal, né, porque nosso estado apresenta como característica rodovias que fazem esse transporte de carga, rodovias federais. Então, são um esforço em conjunto das polícias que vem produzindo esse resultado. Roubo de veículo, a gente também vem numa queda, a gente sai de 2018 de 52.000 por ano e chega em 2022 em 25.000. A gente teve lá no finalzinho do ano passado um descontrole, e aí acabamos não superando o número de 2021, mas é um número também que traz uma redução grande, elevada. É um número que nos preocupa muito, porque geralmente vem seguido de violência, e isso causa para a gente um grande incômodo, né? É uma coisa que a gente não aceita, mas é um número também que vem reduzindo no estado do Rio de Janeiro. Roubo de
né? Roubo de rua também é um dos indicadores do sistema de metas. A gente sai de 2018 de 130 mil e chega ao ano de 2022 com 62 mil casos registrados. Ainda existem alguns casos de notificação no nosso estado, mas desde do meio do ano de 2021, foi criada a possibilidade de ser feito o registro online. Isso diminui a subnotificação, então a gente acredita que aquele número ali esteja muito próximo do que realmente acontece no estado, tá? Mas é um número que vem em queda acentuada. Esse tipo de roubo de rua compreende ali também outros tipos de delito, que está ali especificado. Então, o roubo de rua ele compreende o roubo a transeunte, o roubo de aparelho celular e o roubo em coletivo. Então, eu faço uma comparação ali de 2019 com 2022, né? A gente vem apresentando redução. Por que a gente usou como referência 2019? Porque foi o ano antes da pandemia. Então, a gente consegue comparar, ter uma referência boa. É um ano que a gente vem apresentando redução desse tipo de delitos, né? Ainda acho que a gente entende que a gente pode avançar mais, sempre pode avançar. Colabora com a gente nesse processo de redução do roubo de rua o programa Segurança Presente, que também é um grande parceiro nosso na redução dos delitos de rua. É fato que a presença deles também contribui para isso, mas é um delito que a gente vem conseguindo uma grande redução em delitos que sempre nos causaram muitos problemas no estado do Rio de Janeiro. A gente faz aí uma comparação, eu trago para os senhores uma comparação dos delitos, né, dos indicadores de meta de 2019 e 2022, anos que se assemelham em características, né? Então a gente apresenta ali que a gente vem conseguindo trazer uma grande redução desses indicadores. Só lembrando que ele está em homicídio, latrocínio, lesão com auxílio de morte, mas a gente mostra que a gente vem produzindo resultados, vem conseguindo reduzir delitos. Claro que tem alguma coisa ainda que nos preocupa, que nos incomoda muito, que não está mensurado no sistema de metas, que é a questão do furto. Eu acho que hoje o furto é um dos grandes problemas do nosso estado, diversos motivos, né? Isso agora passa a nos preocupar. Você tem um período de carnaval, janeiro, fevereiro, verão, que é um período que acaba favorecendo a questão do furto, porque são períodos de grande movimentação, grande multidão, e o furto tem como essa característica a atuação em grande multidão e no descuido da população, mas isso vem permanecendo ativo por conta da questão de furto de cobre, alumínio, fios, e aí é um processo que a gente está procurando discutir mais, porque é uma coisa agora que começa a nos preocupar também, a questão do furto. Então, esses são os indicadores que o Estado estabelece para a gente como meta, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil. A gente vem num processo de redução significativo, em cima de um trabalho que é feito pelas polícias. Aí eu já trago uma comparação já entre 2023, esses são os dados que foram divulgados de janeiro e fevereiro. Também ainda a gente consegue trabalhar a redução, mas já com cenários bem parecidos, 2022 com 2023. Então, a gente consegue mostrar ali que a gente consegue, em janeiro e fevereiro, apesar de verão, carnaval, a gente consegue manter os números em processo de redução sob controle. A gente não tem ainda fechado março, mas a gente já tem uma projeção de março que a gente teve um aumento no número de veículo, né, em relação ao ano passado. Mas em janeiro e fevereiro foram meses muito intenso calor, movimentação do Estado, carnaval, e a gente conseguiu cumprir o que é estabelecido pelo governo do Estado em relação ao sistema de metas. É um sistema que a cada ano exige da gente uma redução em cima do no ano anterior. Então, a gente sempre trabalha com números visando reduzir. Só para vocês terem uma ideia, a gente vem buscando, o próprio sistema já estabelece para a gente um percentual de redução para o ano seguinte, de forma que a gente não consiga se acomodar.
Então, esse é já o trabalho já de 2023, referente ao que a gente vem apresentando no Estado. E aí eu trago números de produtividade, e aí, basicamente, são números da Polícia Militar. De 2018 para cá, em termos de prisão e apreensões, são números consideráveis, elevados. A gente bate, em média, 35.000 prisões e apreensões por ano no estado do Rio de Janeiro. Essa é a média, né? Sendo que, em 2023, nos 3 primeiros meses, a gente chegou quase a 10.000 prisões. Então, são números de produtividade, basicamente, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. São números de apreensões de armas também, só da Polícia do Rio, da Polícia Militar, de 2018 até 2022, e chama a nossa atenção é o número de 2023. Nós estamos ainda no mês 4 de 2023, e nós já temos esse volume de armas apreendidas. Provavelmente a gente deve passar 2019, se assim continuar nesse ritmo de atividade. Esse talvez seja o número que mais impressiona, que é o número de apreensões de fuzis no nosso estado, feito só pela Polícia Militar. De 2018 a 2023, 22, anos fechados. 2019 foi o ano que foi mais apreensões, foram 505. E hoje já esse número está atualizado, até o momento nós já temos 207 fuzis apreendidos em nosso estado. Nos 3 primeiros meses do ano foram 170. Foi o maior número dos últimos 5 anos. Então, esse número nos chama a atenção. O volume de armas que a gente está apreendendo nesse ano de 2023 é armas de grande porte, armas que não são produzidas no nosso estado, mas que chegam aqui de alguma forma. Então, esse número que a gente queria deixar destacado, já no mês 4, nós já temos 207. E se chegar, se mantivermos esse ritmo, a gente provavelmente deve alcançar o número de 2019. Mas é um número que nos preocupa muito, porque são armas de grande letalidade, de grande impacto. E isso vem chamando a atenção do nosso governador, vem tentado conversar com o governo federal sobre essa questão, alertar sobre esse fato. Corte. E aí, sim, eu trago uma visão de cima de tudo que a gente está produzindo em investimento nos últimos meses. São os meses que a gente está em frente da corporação. A gente procurou implantar na corporação, investir bastante na parte de tecnologia. Então, a gente tem hoje, o nosso policial militar hoje consegue fazer registro de ocorrência pelo aparelho telefônico, o sistema online. Mudamos aquela parte de fazer no papel, então hoje ele faz o registro de ocorrência pelo telefone, ele tem a sua carteira funcional pelo telefone. Nós temos diversos convênios com aplicativos visando a questão do roubo de veículos, até roubo dos clientes. Então, temos parcerias com a iFood, com a Uber, com a Táxi 99. Criamos um aplicativo 90RJ, que permite que a gente consiga acionar o 90 pelo telefone, tanto no Android quanto no iPhone. E aí isso evita o trote. Então, a gente trabalha para também, além de dar uma rápida comunicação com a Polícia Militar, eliminar o trote. Mais de 20% das nossas ocorrências no sistema 90 são trotes. Então, com o aplicativo, a gente visa diminuir isso. O aplicativo Rede Mulher, que é o aplicativo disponibilizado no caso de violência contra a mulher, ele permite um acionamento rápido do serviço 90, um pedido de socorro para os colaboradores daquelas mulheres que possuem medida protetiva. Então, tem todo um sistema de funcionalidade que atende a violência contra a mulher. As câmeras corporais, que nós estamos em fase de implantação, nós temos no estado implantadas 9.000 câmeras corporais, são câmeras que estão no fardamento do policial militar. Nós ainda não temos um ano de implantação do sistema, já temos quase 9.000 implantadas. Todo o estado dos batalhões convencionais já possui sistema em funcionamento.
Essas câmeras, além de filmar, gravar os vídeos que a Polícia Militar nos possibilita, através de um sistema de GPS, realizar uma gestão do policial no terreno, aumenta o controle do policial no terreno, a gente sabe, a gente consegue monitorar de forma eletrônica a localização dele. Então, além de ter essa questão da segurança do policial militar, também nos permite ter um maior controle em cima do planejamento que é executado pela corporação todos os dias. O nosso sistema 90, a gente está trocando todo o sistema 90, expandindo para o interior do estado. Era um sistema que era somente digital na região metropolitana do estado. A gente faz essa mudança para o interior do estado, melhorando a comunicação do 90, dando mais agilidade, melhorando esse controle. O sistema Horus é um sistema que a gente implantou na corporação que obriga o policial militar, obriga não, ele facilita o policial militar na questão das abordagens, na checagem dos cumprimentos de mandado de prisão, dos carros roubados. Então, é um sistema completamente ligado ao banco de dados nosso, que facilita ao policial militar a checagem de dados, tanto das pessoas quanto dos veículos, sem que ele necessite ir à delegacia, e dessa forma ele ganha tempo na rua. E os 2 últimos processos, que a gente está em fase de implantação, que é o vídeo monitoramento, que é contratação e implantação de câmeras com reconhecimento facial em diversos pontos da cidade e do estado de Janeiro, ligados ao nosso centro integrado de comando e controle. Então, na verdade, a gente caminha para a implantação do sistema que vai nos ajudar a reconhecimento facial, reconhecimento de placas em toda a capital e todo o estado, nas principais vias de circulação, entrada de túneis e algumas regiões que a gente considera crítica, com transmissão de imagens para o nosso centro integrado de comando e controle. Além do outro sistema que a gente está também colocando, finalizando um processo que vai permitir que a gente consiga captar a imagem de órgãos públicos e privados que não pertencem à Polícia Militar. E aí a gente vai ter um grande sistema de monitoramento, se essas imagens também forem disponibilizadas, que vai facilitar o direcionamento e o deslocamento dos policiais militares de forma mais objetiva. Então, a gente caminha para que até o final do ano esse sistema de monitoramento seja implantado, principalmente na capital, com possibilidade de expandir para o interior do estado. E aí a gente vem falando do que a gente vem fazendo em termos de investimento. A gente está no processo de construção dos maiores centros de treinamento do Brasil, ali em Ramos, para a Polícia Militar. Um processo de mais de 100 milhões que está sendo investido pelo governo do estado. Nós estamos com todos os nossos batalhões, com 50 batalhões da Polícia Militar em obras, melhorando as condições de trabalho do nosso Polícia Militar. Nós temos alguns programas que nós implantamos para dar melhores condições aos nossos policiais militares. Os policiais militares hoje que possuem algum tipo de patologia que obrigatoriamente seriam reformados, já não são mais reformados, eles são adaptados para trabalhar na atividade meio, é uma forma que a gente tem de recuperar o efetivo e dar vida útil, qualidade a esse policial militar. Os nossos policiais militares hoje da reserva remunerada já podem acautelar armamento, eles possuem vaga no nosso, os órfãos possuem vaga no nosso colégio da Polícia Militar. Nossa Polícia Militar hoje é uma polícia que possui 3 colégios, completamente custeados pela corporação. Nós temos também programas com ecoterapia, que atende filho de policiais militares e filho de civis também. Então, a nossa Polícia Militar também trabalha um lado social, tanto na parte interna da corporação, quanto para a sociedade. Nós, há pouco tempo, contratamos policiais militares temporários para o nosso quadro de saúde. Como eu mencionei aqui, eu tenho uma rede hospitalar e a mão de obra era uma mão de obra já escassa. Nós temos 2 estruturas, mas sem mão de obra, então nós estamos no processo fizemos um processo de contratação de mão de obra temporária nos moldes que é feito pelas Forças Armadas. Isso foi o que nós aprendemos na época da intervenção, e aí implantamos desse ano na corporação. Isso aumentou a nossa capacidade de atender nossos policiais militares, nossos dependentes. Passa, Corte. Volta. Isso. Não, outra. Isso. Esse foi o total de investido no ano passado na Polícia Militar, mais de 300 milhões em equipamentos.
coletes, ambulâncias blindadas, carros adaptados para policiais militares com algum tipo de dificuldade de locomoção. Adquirimos 31 veículos blindados que nos auxiliam nas operações diárias. Nossas viaturas, a partir do ano passado, já são viaturas semi-blindadas. Nós começamos a adquirir lotes de viaturas já com blindagem no vidro e na lateral, são viaturas semi-blindadas. Aquisição de novos armamentos para a corporação, motocicletas, capacete balístico, que nós não tínhamos na corporação. E nossos policiais militares, quando vitimados, em sua maioria, são atingidos na cabeça ou na lateral do corpo. Então, na cabeça, nós compramos capacetes, coisa que nós não tínhamos na corporação. Quadriciclo, equipamento não letal e o que a gente chama de kit de demolição, o que a gente usa diariamente na retirada de obstáculos nas comunidades que a gente opera diariamente. Então, foi uma necessidade que nós identificamos. Antigamente, a gente não tinha esse equipamento, ou melhor, só tínhamos um equipamento desse no BOP, mas a demanda foi aumentando, a gente acabava utilizando equipamento das prefeituras e aí colocava em risco os funcionários da prefeitura, e aí nós tivemos a necessidade de adquirir o nosso próprio equipamento. Os policiais são treinados para utilizar esse equipamento. Então, nós gastamos ano passado, investimos na corporação ano passado, o governo do Estado, o governador Cláudio Castro investiu mais de 300 milhões em equipamentos na Polícia Militar. Aí é só para a gente mostrar o que a gente adquiriu, né? Nós somos a única polícia do Estado que possui ambulâncias blindadas, são ambulâncias CTI. Foi tudo quantidade de equipamento que nós investimos ano passado e continua esse ano em termos de estrutura e melhoria de trabalho para o policial militar. Bem, é isso que a gente tinha a apresentar. A gente está à disposição para as perguntas que possam aparecer. Muito obrigado, Coronel Henrique. Acho que a sua vinda aqui, além de um reconhecimento da importância do empresariado do Rio de Janeiro, mas é também uma demonstração de transparência da sua gestão, e é importante que a sociedade esteja ao par das dificuldades e enfim, do trabalho que vocês têm feito. Eu indago se há alguma pergunta. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente Daniel, comandante Coronel Henrique, a todos os presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Viana, eu sou assessor da presidência da FETranscarga, estou representando o presidente Eduardo Rebuzzi, que está em viagem no exterior a serviço. E eu gostaria de fazer um relato aqui, e antes de mais nada, parabenizar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pelo trabalho hercúleo que vem realizando. Nós somos parceiros no projeto Carga Blindada do Sindicarga, a FETranscarga participa. É uma ferramenta online onde a gente acusa o roubo da carga no momento que está acontecendo, e as polícias que estão nessa ferramenta, eles atuam online de imediato, que nós temos assim um índice de recuperação em mais de 80%. A gente acompanha o dia a dia da Polícia Militar. Parabenizo também as outras forças policiais, onde a gente tem parcerias, Polícia Rodoviária Federal, a DRFC, roubo de cargas, o próprio Exército, já fizemos um trabalho no Comando Militar do Leste, na época da intervenção. Então, a gente vem, é um trabalho perene. O roubo de carga, infelizmente, ele é perene. Para os senhores terem uma ideia, nos anos 90, quando o roubo de carga chegou a 3 mil no ano, houve uma paralisação da Avenida Brasil, das empresas, os caminhões fecharam a Avenida Brasil como uma forma de repúdio, né? Um protesto, e a presidente do Sindicarga foi presa, ficou presa uma semana, isso com 3 mil roubos. O coronel mostrou ali uma estatística que ele botou 2018, mas em 2017 nós chegamos ao ápice, que foram 10.600 roubos. Então, nos anos 90, 3 mil, a presidente do Sindicarga é presa.
e chega em 2017, a gente chega em 10.600, muito mais do que 300%. E a gente vem reduzindo, já se colocar de 2017 para cá, 2022 foram 4.200 e pouco, é uma redução de mais de 60%, é uma redução imensa, mas, como o coronel Henrique falou, ainda é um número muito alto, porque ele prejudica toda a sociedade. O estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, nós que somos usuário, nós pagamos em média 20% da mercadoria que a gente compra no supermercado, por conta do roubo de carga. Né? São ações, são investimentos que vai encarecendo, as empresas não querem vir para o Rio de Janeiro, nós estamos perdendo serviço por conta dessa violência, dessa insegurança, né? Vamos dizer assim, porque os caminhões vêm de fora e podem sofrer esse roubo, como alguns acontece, e isso aí prejudica muito. Né? Quando o presidente Rebouças ele faz alguma palestra, ele fala que as campanhas que nós fazemos, nós temos que mostrar para a sociedade que não só rouba a mercadoria, ele rouba o emprego do cidadão que mora dentro de uma comunidade, ele rouba o crescimento da cidade, o crescimento do Estado, através da sonegação de impostos. Enfim, é uma série de consequências que o roubo de carga traz. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma pergunta para o coronel, o seguinte: hoje, nós, sociedade, as empresas, o setor de carga e a Polícia Militar, nós temos um inimigo número 1, que é a famosa ADPF 635. Para quem não sabe, se chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É uma medida que foi dada a um pedido de um partido antes da pandemia, onde essa ADPF ela proíbe a ação da Polícia Militar dentro das favelas, dentro das comunidades. E nós sofremos o dia a dia com isso. Já teve situações de nós acompanharmos a ação da polícia, o nosso caminhão, a nossa carreta está sendo roubada, ela sai da Avenida Brasil, ela está a 100 metros da Avenida Brasil, dentro da comunidade, e a Polícia Militar não pode entrar, porque existe essa ordem e ninguém consegue derrubar. Então, a minha pergunta é, se existe algum trabalho, coronel, que o governo do Estado esteja fazendo, ou se o governo federal, que tenha conhecimento do general, esteja fazendo para que a gente consiga derrubar a DPF, porque isso só acontece no estado do Rio de Janeiro. Nenhum outro estado acontece uma aberração dessa. E a polícia só pode entrar se o motorista estiver lá dentro, que aí é a figura humana, é a vida humana que está em risco. Se o motorista foi liberado e ele está fora da comunidade, a Polícia Militar não tem como agir. E isso já percebemos, já identificamos, que com isso os chefes de quadrilha de outros estados estão se escondendo dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Há pouco tempo a polícia prendeu 2 ou 3 chefes de outros estados dentro dessas comunidades, e vai piorando cada vez mais a situação do nosso Rio de Janeiro. Então, a minha pergunta é se existe algum trabalho, se os senhores têm algum conhecimento, que até na OAB nós já fomos, pedimos um parecer jurídico, onde eles diferem dessa DPF, a posição da OAB é diferente, né, que é uma ação contínua, onde a Polícia Militar poderia entrar, só que quem assina embaixo de uma ação, de uma viatura, de uma companhia ou de uma equipe que está fazendo uma ação dessa? Depois o processo vai em cima do chefe da guarnição, dos componentes da guarnição, e a Polícia Militar fica de mãos atadas. Então, a minha pergunta seria essa, tanto para o Comando Militar do Leste, como para a Polícia Militar. Obrigado. Bem, vamos lá. Primeiro, assim, ordem judicial se cumpre. Bem, o que a gente vem fazendo enquanto instituição, a gente vem se organizando, se estruturando para que a gente possa se adequar à decisão do STF. Não que a gente não possa fazer a operação, tem algumas limitações, a gente vem se adequando a ela. E aí, quando eu mostrei aquela quantidade de equipamentos, foi justamente para a gente se estruturar em cima do que, para que a gente possa fazer as operações. A gente entende que essa questão do roubo de carga está diretamente ligada a algumas comunidades, é fato isso, a gente pode provar isso, mas a gente vem se organizando para que a gente possa
realizar as operações de forma planejada, com inteligência, com informação, visando minimizar essa questão do roubo de carga e fazer o que a gente tem que é necessário para poder reprimir o roubo de carga. Bem, a gente vem, enquanto governo do Estado, respondendo e apresentando a nossa defesa em relação à decisão. É fato que a gente apresenta documentos, a gente busca criar argumentos, mas a decisão ainda não foi finalizada, enquanto isso a gente cumpre o que está sendo determinado. Ontem mesmo nós tivemos a reunião com o pessoal de carga e com o chefe da Polícia Civil, não sei se você tomou conhecimento, a gente já está apresentando outras possibilidades, né? A Polícia Civil está desenvolvendo um novo aplicativo que possa ser disponibilizado para os motoristas, onde ele possa apertar lá um botão sem que o veículo trave, e essa informação vai chegar tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. É mais uma ferramenta que a gente vai disponibilizar, e esse desenvolvimento está a cargo da Polícia Civil, depois a gente vai criar compartilhar esse dado com a Polícia Militar. A gente apresentou também ontem nessa reunião a questão de um processo, de um projeto que a gente visualizou no Paraná, que é a alocação de aeronaves, já com toda uma estrutura completa, para que a gente possa também adquirir aqui para o Estado, para aumentar essa questão do monitoramento. A gente apresentou isso também ontem como proposta. Então, a gente vem discutindo ferramentas, discutindo possibilidades, para que a gente possa minimizar essa questão do roubo de carga, que aí não é uma coisa que nos incomoda muito, como o senhor falou. Apesar de ter saído de 10 mil em 2017, se eu lembro bem, eu acho que foi o auge da crise, foi um número de 4 mil, mas ainda é um número muito alto. Então, a gente trabalha muito hoje para evitar que o roubo aconteça e para evitar que ele entre nas comunidades. Então, essa é a nossa linha hoje de trabalho, e aí junto com a Polícia Civil. Mas, assim, enquanto essa decisão ainda não foi julgada definitivamente em Brasília, a gente cumpre e a gente vem se adaptando, se organizando para que a gente possa cumprir essas limitações da melhor maneira possível. Para você ter uma ideia, todas as operações nossas hoje realizadas, elas possuem apoio de socorro médico. E, basicamente, 90% desse socorro médico ele é da Polícia Militar. Então, eu tenho equipe de paramédico acompanhando todas as operações que a gente faz. Basicamente, mais de 90%, ou 90% são policiais militares que acompanham as operações. Então, nós tivemos que nos reestruturar, adquirir uma ambulância para que a gente pudesse cumprir essa determinação. Bem, da nossa parte é isso. E aí, assim, o que a gente entende, eu acho que, enquanto sociedade, vocês também podem participar dessa discussão. Eu acho que talvez esteja faltando isso, uma maior participação da sociedade nessa discussão, dessa questão das operações, dessa questão, desse processo que acaba criando algum tipo de limitação em nosso Estado. Como você bem falou, é o único Estado do Brasil que possui essa limitação. Então, acho que, enquanto sociedade, existe a possibilidade de vocês se movimentarem e discutir isso também. Foi o que a gente estava discutindo ali na antessala, né? A gente tem hoje aí tantos benefícios, tem audiência de custódia, né? Liberdade para cumprimento de 1/3 da pena. Eu acho que essas coisas deveriam ser discutidas. Isso acaba alimentando o processo do crime. Da minha parte é isso. Está funcionando? Tá. Eu concordo com o que o Coronel Henrique falou. A gente tem que buscar para métodos, tecnologias, como ele falou, está investido num app novo, para buscar se antecipar ao problema, o roubo de carga. Quanto à decisão do STE, eu desconheço particularmente qualquer iniciativa no nível federal para discutir essa decisão que foi tomada. Pelo que eu sei, isso está bem no nível estadual, né, Henrique? Para que o Estado tente reverter essa decisão. Precisamos realmente da participação de todos, porque isso é um assunto que afeta a todos nós. Particularmente em 2018, na intervenção, nós estávamos trabalhando juntos, eu era assistente do interventor federal na época e o Coronel Henrique era chefe do Estado-Maior da Polícia Militar, e a gente via bem como naquela época, quando houve uma mobilização de muitos entes, inclusive aqui da Associação Comercial do Rio de Janeiro, como as coisas progrediram, né, Henrique? Naquela época, quando houve uma discussão mais ampla dos problemas.
Então, acho que a solução passa um pouco por aí também. Aproveitando aqui, boa tarde a todos e a todas. Dentro da linha que o general comentou, nós aqui temos alguns integrantes do Conselho de Competitividade, Ambiente de Negócio e Agronegócio, e nós montamos um GT, conforme eu já havia comentado, sobre segurança pública, e estamos aí fazendo quase que quinzenalmente encontros, um grupo de trabalho, trabalhando uma série de questões. Tem a Paula Magalhães, que é nossa vice-presidente do Conselho, Patrícia Bentes, que é uma craque que tem uma experiência internacional e que sempre traz questões sobre investidores. Inclusive, se quiser comentar, Patrícia. Bom, primeiramente, parabenizar a todos que trouxeram esses dados novos. Eu que sou muito afastada desse mundo da segurança, exceto como cidadã e carioca, eu não conhecia essa evolução. E falar sobre a questão da percepção, que foi, inclusive, o começo do nosso encontro aqui com o presidente. Os investidores têm um lema muito claro, que é percepção é realidade. E me surpreendeu positivamente o fato de a gente ter melhorado tanto em certos indicadores e como isso é pouco divulgado, inclusive na comunidade financeira e de mercado, de capitais e de investimento. Então, eu acho que a gente tem muito trabalho a fazer, com certeza, mas eu acho que tem uma percepção ainda mais negativa do que deveria no que está acontecendo no Rio de Janeiro. E aí eu fico me perguntando aqui, algo que a gente pode trabalhar no nosso grupo de trabalho, Irine, que é como que a gente pode melhorar a visibilidade desse bom trabalho que está sendo feito, até para contrapor, muitas vezes, uma percepção equivocada, que é direcionada para um consumo maior de mídia e não efetivamente o que é a realidade. E isso atrapalha demais as decisões de investimento que são feitas para o Brasil, inclusive de investidores estrangeiros, que muitas vezes vêm ao Brasil e não passam pelo Rio de Janeiro, porque acham que aqui vai ser gravíssimo, o risco é muito alto. E eu morei 18... Alô? Eu morei 18 anos em São Paulo e eu posso dizer que isso nunca foi realidade. Né? A gente conhece os dois lados e sabe que não é bem assim. Então, a gente precisa fazer um pouco mais de propaganda, efetivamente, do que estamos fazendo no Rio de Janeiro. Essa é a minha opinião do ponto de vista do investidor. Né? Bom dia, mal, e a sola negativa. Bom, o que eu comentei aqui, que não deve ter saído no áudio, que ontem, hoje eu escutei, não é bom dia Rio, é mau dia Rio, porque a gente já começa com questões catastróficas e vê que os números ali são super positivos de melhoria, nosso presidente. E aqui a gente dá continuidade, mas muito honrado com a presença dos senhores e esperaremos todos vocês dentro do nosso conselho também para a gente tratar dessas pautas. Quem mais? Nós somos membros do Conselho de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Eu estou oferecendo aqui, primeiro cumprimentando o coronel pelo trabalho da Polícia Militar. Tem sido muito apreciado. Nossa empresa tem sede na Zona Oeste, e ali tem sido feito um trabalho muito eficiente da Polícia Militar. Portanto, nossos agradecimentos ao trabalho da Polícia Militar. Nós estamos oferecendo aqui ao coronel o nosso livro, uma introdução ao desenvolvimento urbano contra a favelização. Nós, no Conselho de Desenvolvimento Urbano, aqui da Associação Comercial, estamos desenvolvendo estudos para evitar a favelização da cidade do Rio de Janeiro, que é realmente o maior problema. Problema de segurança pública, problema de educação, problema de saúde, enfim, é a síntese da maior parte dos problemas está nesse item urbanístico que é a favelização. Portanto, o nosso conselho
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano está desenvolvendo estudos aqui na Associação Comercial para diminuir os efeitos maléficos que a favelização tem. Portanto, nós estamos oferecendo aqui ao coronel o nosso livro, Uma Introdução ao Desenvolvimento Urbano contra a favelização. Nossos agradecimentos pela atenção, com respeito ao presidente Daniel, e nós agradecemos o trabalho que a Polícia Militar tem sido feita, inclusive para nós no região oeste aqui da cidade de Janeiro. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Coronel, uma sugestão só pela sua brilhante apresentação. Eu acho que seria interessante colocar um slide mostrando, da mesma forma que o senhor mostrou a evolução ano a ano, né, de diversos parâmetros, mostrar também o orçamento da Polícia Militar. Eu acho que esse indicador é importante para a sociedade, para que tenha conhecimento, né, de como que a Polícia Militar está trabalhando, com que bases, né, se a evolução do orçamento mostra, né, condições de melhorar o trabalho, se tem algum estrangulamento. Essa parte, acho, de recursos é sempre bom, inclusive para o pessoal os empresários que olham muito esse detalhe. Tem ali, você mostrou uma informação sobre o investimento em vários equipamentos, mas eu acho que teria que ter uma série, incluindo a parte de pessoal, incluindo o equipamento, tecnologia, etc, etc, etc. Eu acho que isso é um parâmetro que poderia ser agregado na sua palestra. Eu acho que é trazer uma informação muito importante para a população, além de tudo que foi apresentado. Não, assim, a gente prepara isso, acho que é importante essa observação. Na verdade, a gente trouxe uma questão de números, né? Nosso teto, ano passado, nós gastamos, sem mencionar o investimento do governo do Estado, foram 380 milhões. Então, nós gastamos quase 700, 800 milhões no ano passado em termos de pessoal e de investimento também. Tem uma coisa que a gente gasta, eu falei ali, nós temos um déficit efetivo de 17 mil homens em cima do que é previsto, mas nós temos um processo de contratação de folga de policial militar, que é o que a gente chama que é o RAS. Então, a gente coloca nessa contratação, a gente coloca mais de 2.500 a 3.000 homens por dia na rua, comprando a hora de folga do policial militar. É uma forma que a gente encontrou de poder amenizar essa questão do efetivo nosso, da nossa corporação. São soluções que a gente vem buscando para minimizar esse impacto. E aproveitando, presidente, a gente, desde que a gente chegou lá, e aí a gente vem fazendo isso, quando fazer isso, a gente quer apresentar a corporação para a sociedade. A corporação, durante muitos anos, a sociedade acaba não conhecendo a Polícia Militar, da mesma forma que a gente também tinha muito receio de fazer contato com a imprensa, de conversar com a imprensa. A corporação sempre foi muito reticente a conversar com a imprensa. E a gente vem procurando mudar isso, né? Trabalhando isso junto aos nossos comandos, nossos comandantes, tentando nos aproximar da sociedade. E aí eu gostaria de deixar o convite a todos, e aí, eu queria apresentar para os senhores o nosso Centro Integrado de Comando e Controle, né? Apresentar as ferramentas que nós temos lá, que podem ser disponibilizadas, que a gente utiliza no dia a dia. Nosso general já conhece. Depois daquele período da nossa intervenção, ele passou por um processo de... e aí a gente agora estamos com ele todo reformado, com novas ferramentas, com novas possibilidades. Estamos criando parceria com outros órgãos, com o órgão da iniciativa privada. Eu já tenho lá a Claro, eu tenho lá a Supervia, tenho vários parceiros trabalhando junto com a Polícia Militar nessa questão da integração. Então, eu queria deixar o convite ao senhor e a todos que pudessem fazer uma visita. A gente poderia fazer uma palestra, mostrar todas essas ferramentas que a gente está construindo hoje lá, da parte de TI, para que a gente possa apresentar aos senhores. E outros
também a possibilidade de outros serviços que a gente tem a oferecer, a compartilhar com a sociedade, porque a gente entende que a gente tem que apresentar a corporação. A corporação, durante muitos anos, ficou muito fechada, muito reservada, e aí acaba não sendo conhecida, né? A senhora bem falou, nós temos números, claro que esse número a gente persegue melhorar ele todo dia, todo momento, mas são números que produzem uma evolução. Ainda não é o ideal, mas a gente vem num processo de evolução. A gente reconhece que a gente tem que melhorar ainda, a gente tem muita coisa ainda a melhorar. E tem uma coisa que não me incomoda muito, que é essa questão da sensação de segurança, que eu tenho que trabalhar muito, nós temos, enquanto instituição, trabalhar muito isso. Mas eu gostaria de deixar esse convite, essa possibilidade de todos conhecerem lá, e aí pode ser em conjunto, que aí a gente consegue apresentar o que a gente tem de estrutura, o que a gente vem fazendo de inovação na Polícia Militar. Vamos agendar isso, Irine, né? Vamos aproveitar. Aproveitar que o nosso conselho, nós criamos esse grupo de trabalho sobre segurança pública e capitanear Patrícia, Paulo e os demais que compõem esse conselho, junto com o grupo de jovens, e convidar também os demais conselhos para a gente poder fazer uma visita, conhecer e propagar, né, essas informações positivas que não são noticiadas pela mídia, como muito bem a Patrícia falou. Esses números aqui são extremamente relevantes, até para o investidor, para toda a sociedade saber o quanto a gente está conseguindo evoluir dentro da segurança. Então, vamos fechar assim, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, coronel. Me apresentar, sou Vitor Alves de Brito, advogado, sócio do escritório Sérgio Bermudes. Coronel, ao que o senhor atribui essa redução dos números? Por que da criminalidade? Porque eu achei bem interessante que a gente viu ali, enfim, prisões e apreensões, não foi uma queda tão, enfim, na verdade seria um aumento, não tão grande quanto a redução do crime. Então, não sei se é um trabalho mais de prevenção bem feito, um trabalho de inteligência, enfim, porque prisão, a gente não quer prisão, a gente quer reduzir a criminalidade. Então, é muito bom realmente ver essa redução da criminalidade, independentemente que não tenha aumentado as prisões na mesma proporção. Ao que o senhor atribui realmente essa queda desses números de 2018 para cá? Porque 18 e 19 tem uma queda grande ali, a gente viu. Por favor. Na verdade, vamos dizer, a gente entra em 2018, a gente inicia 2018 no processo da intervenção, né? Eu sempre falei isso, e não é porque eu estou na frente do nosso general, eu vou repetir, a intervenção, apesar de a gente ter tido a intervenção num momento muito ruim do Estado, para a Polícia Militar enquanto instituição foi muito bom, né? Eu acho que essa integração que a gente teve com as Forças Armadas, com o Exército, a gente teve a capacidade de conseguir entender algumas estruturas que para a gente foram muito benéficas, que a gente pôde replicar. E aí a questão do investimento, né? Na época nós recebemos muito investimento, tanto de equipamentos como de viaturas, né? Criamos processos para que o nosso efetivo aumentasse, principalmente do RAS. Então, assim, eu acho que foi um trabalho muito equilibrado de prevenção e de repressão. Então, acho que essa redução ela é fruto de um trabalho que a gente almejou de aumentar a nossa prevenção com uma com uma repressão mais qualificada, com mais inteligência, com mais equipamento, com mais estrutura, com mais treinamento. Eu acho que todo esse conjunto fez com que os números viessem a cair. Claro, em alguns meses, você tem uma fugida, né? E aí você consegue identificar. Então, toda uma estrutura que foi montada de análise, de inteligência, de planejamento, de tecnologia, vem fazendo com que a gente consiga a redução mês a mês, período a período, né? A nossa lógica lá, nosso trabalho lá, e aí desde que eu cheguei lá, a gente procura focar muito na prevenção. É uma coisa que eu batalho muito, que eu bato muito, é a questão da prevenção, evitar que o delito aconteça, né? Eu comentei isso na questão do roubo de carga. Hoje a nossa estratégia é evitar que o delito aconteça. Evitar que aconteça, que ele entre numa comunidade. Então, a gente trabalha muito nisso. Claro, você gasta mais recursos, você contrata mais hora de folga do policial militar, você precisa de ter muita viatura rodando para aumentar essa questão,
mas é uma coisa que a gente acredita e que vem trazendo resultados. Eu queria lhe indagar, Coronel. Nós vivemos um momento que se fala de tecnologias disruptivas, né? Então, acho que a tecnologia hoje é uma grande aliada da humanidade. Eu entendo quem tenha alguma visão pessimista, mas acho que entre prós e contras, a tecnologia é uma grande aliada nossa. E deve ser, e eu tenho certeza que é uma aliada das forças de segurança. Acho que ela pode ser uma aliada para a redução da letalidade nos confrontos. É uma aliada também na tecnologia da prevenção e é uma aliada na relação com a sociedade. A gente recebe aqui na associação informações muito auspiciosas de, por exemplo, grupos de WhatsApp em que uma determinada comunidade de empresários ou uma determinada comunidade de moradores tem acesso online com o batalhão para que alguma situação de emergência seja... o que a gente ouve aqui é que há uma resposta bastante ágil e rápida. Então, eu queria indagar do senhor em que medida também esses números, e obviamente os números que a gente espera que melhorem cada vez mais, são também resultado dessa aliança interessante com a tecnologia, com as novas tecnologias. Bem, você observou bem, né? Na verdade, sim. Para a gente, a velocidade é tudo, né? Velocidade numa resposta, uma velocidade numa comunicação. Então, a tecnologia ela vem agregar esse fator que a gente considera de grande importância, que é a velocidade. A gente tem, como o senhor bem falou, incentivado aos batalhões, né, essa integração com a comunidade. Nós temos diversos programas implantados, sendo consolidados, que a base deles é a proximidade com a comunidade e essa questão da construção de grupos de WhatsApp, de velocidade. Então, a gente consegue, eu ainda considero que não é ideal, a gente tem muita dificuldade ainda nessa comunicação, mas a gente avança nesse sentido, né? De criar essa velocidade, de ter essa integração com a comunidade, de utilizar a tecnologia como ferramenta de prevenção para que a gente possa diminuir essa prática delituosa. A gente tem uma grande dificuldade ainda de comunicar nossas ações, né? E aqui eu posso falar, o outro lado também trabalha muito bem essa questão de comunicação, né? As fakes são muito intensas, né? Acabam também nos utilizando nessa questão de comunicação falsa, de ocorrências. Então, assim, é um campo ainda que a gente tem que avançar muito na corporação. A gente está iniciando um caminho de avanço na tecnologia. A gente já vem, eu mostrei ali, a gente já vem construindo algumas coisas que vêm nos ajudando, né? Quando a gente criou o aplicativo 190, a gente está começando a limitar o trote, que é uma coisa ainda que existe no Rio de Janeiro. Incrível a pessoa acionar o 90 para passar um trote. Eu desloco uma viatura para não atender a nada. Então, quando a gente cria essa ferramenta é para minimizar isso. E esses grupos de WhatsApp, essa integração dos batalhões com a comunidade, através do Conselho Comunitário ou do Conselho Comunitário Escolar, vem produzindo esses resultados, acaba nos ajudando. A gente tem uma resposta muito boa. Entende? Então, acho que é um caminho que a gente tem que perseguir, mas que a gente tem que melhorar ainda. Indago se há mais alguma pergunta. Então, eu vou encerrar a nossa reunião, acho uma reunião extremamente proveitosa, agradeço imensamente a honra e a presença do Coronel Henrique, os demais membros da Força de Segurança, mas especialmente o Coronel Henrique, que é o nosso palestrante, dizer que aqui a Casa do Empresário é a casa que preza a liberdade, o direito de propriedade, né, e o direito à vida. E se nós não tivermos uma força de segurança aliada, próxima da sociedade e eficiente, uma sociedade não pode prosperar. As sociedades prosperaram quando souberam preservar esses direitos fundamentais. Com muita honra, muita alegria, e dizer o seguinte, que aqui o senhor tem um aliado. Tem um aliado para que a sociedade possa viver em paz, em comunidade, em harmonia. E no final das contas, o papel do Estado é esse, né? É permitir a paz social. Eu acho que essa grande
é a da Justiça e é das Forças de Segurança. Então, aqui o senhor tem um aliado nessa casa. Sempre essa casa está aberta às comunicações, à informação e à transparência para com a sociedade. Nos use para transmitir à sociedade as melhores práticas e as melhores medidas que essas forças de segurança, uma das quais o senhor representa muito bem, puder passar à sociedade. Eu agradeço muito. Boa tarde a todos. Muito obrigado.